Neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre o espaço L infinito. No último vídeo nós falamos sobre os espaços LP com P entre o infinito, e esse caso particular do L infinito eu deixei para falar separado porque tem uma norma diferente. Então como é que você faz, né? Primeiro, o que é esse espaço L infinito? Ele é o espaço das funções limitadas quase sempre, tá? Aí agora eu não tenho como fugir da discussão, eu tenho que comentar um pouquinho o que quer dizer esse quase sempre. Esse quase sempre quer dizer que na grande quantidade dos pontos a função realmente é limitada. E pode até existir alguns pontos em que ela se torna ilimitada. Mas o conjunto dos pontos em que ela se torna ilimitada é um conjunto muito pequeno. É um conjunto que a gente chama conjunto de medida nula. Aí, veja que eu falei, conjunto de medida nula. Aí a gente também tem que saber o que é uma medida, né? Então, como é que funciona em geral essas coisas, né? Esse espaço aí, esse L infinito, é um espaço de funções que estão definidas, por exemplo, aqui no conjunto X, né? Digamos que essas funções elas sejam f desse conjunto X aqui em R. Aí esse X a gente diz que é um espaço mensurável, né? Ele vem equipado com a sigma álgebra. Tá? Eu não vou explicar, definir direitinho o que é uma sigma álgebra, mas um exemplo de sigma álgebra, só para não ficar tão seco, seria, por exemplo, o conjunto das partes de x. Tá? E vem equipado com uma medida. Uma medida é uma função não negativa que a cada subconjunto que você pega aqui na sigma álgebra atribui um número entre 0 e infinito, tá? E aí a gente diz que um conjunto ele tem medida nula se a gente pega, né, faz aqui a medida dele, né, por exemplo, medida de A e isso dá 0. Então, já que a conversa está tão abstrata, como é que a gente pode deixar isso aí um pouquinho mais simples, só para a gente ter uma ideia do que é um conjunto de medida nula, o que é uma medida? Por exemplo, se a gente tem aqui a reta do conjunto dos números reais e a gente tem, por exemplo, um intervalo AB, então um exemplo de medida é a medida de Lebesgue. Ela é uma medida que, quando ela está aplicada no intervalo, isso aí dá o comprimento do intervalo, B menos A. Medida de Lebesgue, quando está definida na reta e você aplica no intervalo, dá o comprimento do intervalo. E, por exemplo, aqui dentro de AB, como um exemplo de conjunto de medida nula. Por exemplo, se você considerar os racionais aqui dentro de AB. Ou seja, quando você pega o conjunto dos números racionais e intersecta aqui com AB, isso é um exemplo de conjunto de medida nula. A medida disso aí, isso é igual a 0, tá? No caso, quando eu estou falando aqui da medida de Lebesgue. E é a partir disso aí que você entende, né, essa noção do L infinito, né, o espaço das funções que são limitadas quase sempre. Por exemplo, né, bem intuitivamente, como é que seria uma função aqui em L infinito? Né, uma função real aqui em L infinito. Por exemplo, ela pode ser uma função que ela é igual a 1, né? Ou seja, ela é limitada, né? Aí quando chega em cada racional, né? Imagina que aqui eu estou marcando números racionais, ela pode de repente até explodir, né? Então ela vem constante, quando chega num racional, ela explode, quando chega em outro racional, ela explode, quando chega em outro, ela explode. Então isso aí seria um exemplo de função em L infinito. Ela pode ser até ilimitada, mas ela é ilimitada num conjunto de medida nula, porque, como eu falei acima, né, se você considera a medida de Lebesgue aqui num intervalo, por exemplo, da reta e a função definida na reta, a medida do conjunto dos números racionais que estão dentro desse intervalo é 0. Então, por exemplo, uma função desse jeito, né, que é até ilimitada em alguns pontos, ela é uma função de L infinito, função limitada quase sempre. Entendido isso, como é que a gente define uma norma aqui em L infinito? A gente faz assim, ó, a gente pega N aqui dentro da sigma álgebra, um conjunto de medida nula. E a gente faz assim, a gente pega e define, por exemplo, SF de N, a gente define como uma função, né, desses conjuntos de medida nula, como sendo o supremo do módulo da função, onde x está fora desse conjunto de medida nula. Tá? Ou seja, com a figurinha aqui, o que é que seria esse SF de N, né? Imagina aí que você está com a função definida nesse intervalo AB, medida de Lebesgue, tá? E aí, por exemplo, fixa esses dois pontos aqui. Um conjunto é numerável, tá? Dentro de um intervalo, é um exemplo de conjunto de medida nula, né? Todos os conjuntos enumeráveis, na medida de Lebesgue, são conjuntos de medida nula. Então, imagina que a função ela faz assim, ó, ela vem retinha, aí quando chega aqui no ponto, ó, ela explode, vai para infinito. Aí depois, ó, ela continua bem daqui, retinha.
Quando chega nesse ponto, ó, ela explode de novo. Aí daqui, por exemplo, ela continua retinha. Então, ó, o conjunto de medida nula aqui são esses dois pontos. Então, quem seria o supremo da função quando x está fora desse conjunto de medida nula? Aparentemente, né, seria esse valor, ó, bem aqui, né? Isso aqui, ó, quando x está fora do conjunto de medida nula, parece que é o ponto mais alto que a função atinge, né? Então, esse daqui é que seria o teu número SF de n, tá? Seria o número que fica representado bem aqui, ó, correspondente a essa altura aqui, que é o máximo que a função atinge quando está fora desse conjunto de medida nula. E aí, como é que a gente faz para definir a norma de L infinito? A gente pega e define assim, ó, a norma aqui de L infinito vai ser o ínfimo, onde esse ínfimo aqui é tomado sobre todos os conjuntos de medida nula da sigma álgebra, né? Então, n na sigma álgebra e medida de n igual a zero. E é o ínfimo de quê? É o ínfimo desses SF de n. Ou seja, é o ínfimo de supremos. Então, ó, a norma de L infinito é um ínfimo de supremos, né? Supremos sobre todos os conjuntos de medida nula. Então, o que é que significa, né, essa norma? Significa que ela é a menor constante, tal que esse módulo aqui fica limitado por essa constante quando você percorre todos os conjuntos de medida nula. Então, em particular, aqui apenas da definição dessa norma, a gente já vê, né, que quase sempre a gente tem isso aqui, ó, o módulo de f de x é menor ou igual do que a norma de f infinito, tá? Isso aqui, ó, quase sempre, exatamente pelo que eu falei. Recapitulando, né, a norma de L infinito, por ser ínfimo de supremos, é a menor constante, tal que o módulo aqui da f fica limitado por essa constante, né? Quando você percorre todos os conjuntos de medida nula da sigma álgebra. Aí outra coisa que a gente deve comentar é que, a princípio, a gente tem o mesmo probleminha que a gente tem lá nos espaços LP. A gente definiu aqui a norma, né? A norma dessa forma. Agora, a grande questão é a definição, né, de norma. De fato, você consegue provar que a norma infinita da função constante zero é igual a zero. Você também consegue provar, né, a desigualdade triangular. Você consegue também provar que quando você pega um escalar, multiplica por f, tira a norma infinito, você tira o módulo do escalar e aqui a norma de f infinito. A grande questão é o seguinte, é se quando a norma de f infinito é igual a zero, implica que a função f é constante igual a zero. Isso aqui é falso, né? Do jeito que a gente falou, né, é falso. Dá o mesmo problema lá dos espaços LP, com P entre o infinito. Por quê? Porque claramente, ó, se a gente tem, por exemplo, ó, só olhando aqui graficamente, você tem a função definida em AB, você pega um pontinho e esse pontinho aí é um conjunto de medida nula. Então você define uma função que faz isso aqui, ó, ela é toda zero, aí quando chega nesse pontinho aqui, por exemplo, ela é 1. Essa função é claro que é uma função que está em L infinito porque ela é limitada, sempre nesse caso, né? Ela é toda zero, exceto nesse pontinho aqui, por exemplo, a gente chama ele de x0. Só que aí, ó, quando você fizesse a norma infinito dela, a norma infinita iria dar zero, né? Porque, ó, quase sempre ela é zero. Mas ela não é nula, porque tem esse pontinho x0 em que ela é 1. Então, ela não é completamente... Então, o que é que a gente faz? A mesma coisa lá do LP. A gente cria classes de equivalência, né? A classe de equivalência de uma função f, né, para funções L infinito, serão a das outras funções. G a gente podia colocar até um L infinito caligráfico, tal que G é igual a F quase sempre. Quando a gente faz isso, é só prosseguir igual ao LP, né? A gente, na verdade, vai ter que o L infinito, ele vai ser o conjunto, né, das classes de equivalência dessa F. Portanto, o L infinito é um espaço quociente, né? Quando você faz isso, você identifica as funções que são zero quase sempre com a própria função zero, e aí fica tudo definido direitinho, né? Tá, por exemplo, nesse L infinito caligráfico, né? Então, o espaço L infinito também é um espaço quociente, né? E quando você faz, né, essa relação de juntar as classes de equivalência, você junta a classe das funções que são quase sempre nulas exatamente na classe da função nula. E aí, ó, quando você tem uma funçãozinha aqui em L infinito que ela está dando zero, significa que ela é zero quase sempre, e aí significa que essa função ela pertence à classe da função nula, né?
E aí, se a gente está falando aqui da classe de equivalência de F, né, já que o espaço L infinito é o espaço das classes de equivalência, isso significa que a classe de F, né, é a classe de zero, e aí nesse sentido a função é nula. Mas aí você não precisa ficar carregando essa notação aqui de classe de equivalência, né, você já pode aderir a essa notação aqui apenas tendo em mente, né, que na verdade você está lidando com classe de funções e que isso é feito exatamente para que você tenha que isso aqui dá uma norma lá no teu espaço L infinito. Então, da mesma forma que o espaço LP, o L infinito também é um espaço vetorial, né? Você soma funções que são limitadas quase sempre, então a soma é limitada quase sempre. E ainda mais, tá? O L infinito, assim como os LPs, é um exemplo também de espaço de Banach, né? Com essa norma. E aí, sobre o L infinito, né? Eram esses comentários que eu queria fazer. Se ainda não viu o vídeo sobre os espaços LP com P infinito, vai aparecer aí na miniatura do final, você pode assistir para completar o seu conhecimento sobre isso. Então, até o próximo vídeo.